Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Daniel Ferraz, estou aqui hoje para falar sobre elementos comprimidos de aço, mais especificamente sobre aquele fator Ki, uma letra, um xão grego que aparece na forma de cálculo de elementos comprimidos de aço. Muito bem. Muitas pessoas acham que para calcular um elemento comprimido basta simplesmente fazer uma análise de tensão admissível. Não é assim, tá? Eu preciso saber outros fatores que envolvem a estabilidade de um elemento comprimido. Vamos iniciar então com uma análise simplista, onde a minha força resistente de cálculo, a compressão, é o Fy vezes a área da seção transversal, tensão de escoamento vezes uma área, tem uma força, dividido por γ1, que é um fator de redução normativo. Só que barras submetidas à compressão sofrem instabilidade global. Imaginamos que eu tenho aqui uma barra perfeitamente reta e com o seu comprimento L. Eu aplico um carregamento N e esse carregamento progredirá para o que nós chamamos de NCR, ou carga crítica de Euler, a famosa carga crítica de Euler. Essa carga crítica ela é π², módulo de elasticidade vezes a inércia sobre L ao quadrado, ou seja, o seu valor é inversamente proporcional ao quadrado do comprimento do elemento comprimido. Quanto mais comprido for o elemento, mais suscetível à flambagem elástica ele é. Tudo bem? Então, quando ele tem a instabilidade elástica, ele vai sofrer uma deformação e essa excentricidade, a posição do perfil deformado até a posição do perfil deslocado, em seu máximo deslocamento, ele promove um momento de segunda ordem local, N vezes V, uma força vezes um braço. E este momento, ele promove um decréscimo de tensão, ou acréscimo, depende de qual lado a gente olha da fibra da seção transversal. Então, a minha nova tensão é o N sobre AG menos momento vezes Y sobre inércia, que é a tensão promovida pela flexão, considerando o Y seja da seção transversal até a fibra mais externa do perfil. Ou você poderia colocar momento sobre W, que é o módulo de resistência, a flexão. E aí o meu novo NRD é o AG vezes o Fy sobre γ1, que eu mostrei anteriormente, menos momento vezes inércia sobre momento vezes Y sobre inércia, que é a tensão promovida pela flexão, vezes um AG, que eu tenho uma força. Então, eu tenho um decréscimo de força aqui. Por isso, o meu NRD sempre é menor que Fy vezes AG sobre γ1. Então, nunca calculem uma coluna metálica simplesmente por tensão admissível. Ela depende muito de outros fatores. E aí, barras reais, elas não são perfeitamente retas. Elas possuem o meu EI aqui, que é justamente uma imperfeição natural da barra. E essa imperfeição pode ser construtiva ou pode ser mesmo do processo de laminação ou de soldagem. Esse momento de primeira ordem local, ele vai entrar na nossa fórmula. E aí, quando essa coluna chega na minha carga crítica de instabilidade elástica, eu também vou ter o meu momento de segunda ordem local que eu já falei. Nesse caso, eu vou ter o meu novo RD, que é o mesmo AG sobre γ1, vezes Fy, menos a tensão da primeira ordem, que é por causa da imperfeição natural da barra, menos a tensão promovida pela flexão de segunda ordem, e aí a análise de segunda ordem é bastante extenso e precisa de uma análise muito mais complexa, que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, mas eu estou mostrando aqui essas interferências e de onde surge o meu famoso Ki aqui, a minha letra grega, que vai entrar na minha fórmula da NBR, a fórmula final para calcular o meu NCRD, que é AG vezes Fy sobre γ1, vezes o Ki. Ele está aqui justamente incorporando todos esses fatores de instabilidade. Vezes o Q, que é o fator de redução que vem oriundo da flambagem local, da instabilidade e esbeltez local. A mesa, a alma,
a aba, elas podem flambar e sofrer instabilidade localmente, por isso que ele entra aqui. Se não tiver, se for uma seção compacta, não possui elementos locais esbeltos, aí o Q vai ser igual a 1. O meu fator Q, ele vai de 0 a 1, obviamente, porque é um fator de redução de flambagem elástica. E para calcular ele, eu tenho que achar o meu lambda zero. Ah, como é que calculo o lambda zero? É um outro tema, para um outro conteúdo, mas eu vou deixar aqui no link desse vídeo um material meu, um resumo meu, onde tem lá, onde explica como é que eu calculo o meu fator de redução aí, lambda zero, que é o índice de esbeltez reduzido. Esse que ele vai ser calculado em relação ao valor do lambda zero. Se é maior que 1,5, eu tenho aqui uma flambagem elástica, mais próximo do comportamento da carga crítica de Euler. E aí, isso quer dizer o seguinte, se é maior que 1,5, quanto maior for aqui, mais esbelto ele é. E aí, quando ele é esbelto, ele vai sofrer a instabilidade, ele vai ter a flambagem antes de qualquer tipo de plastificação de escoamento do perfil. Por isso que é uma flambagem elástica. Então eu calculo por essa fórmula aqui. Ah, Daniel, o meu lambda zero deu menor que 1,5. E aí eu vou calcular o meu Q por essa fórmula aqui. Isso quer dizer o seguinte, a minha seção ela não é tão esbelta, ela é um pilar curto, ela é mais compacta, eu tenho elementos mais espessos. Nesse caso, pode ser que ocorra um escoamento, ou seja, inelástico, né, uma plastificação da seção transversal antes da instabilidade local do elemento comprimido. O que eu vou fazer agora é uma análise no meu software, CE Engineer, para ver como é que o comprimento de flambagem influencia nas resistências desse perfil e a vinculação também. Muito bem, pessoal, eu tenho aqui uma estrutura original de 50 kN por metro quadrado, 5 toneladas por metro quadrado em 2 pisos, e me foi perguntado o seguinte, olha, o cliente queria aumentar esses 3,5 metros para ter folga no gabarito aqui para entrar um veículo, ele queria saber até onde eu conseguia chegar com o mesmo perfil, porque ele só tinha esse perfil em disponibilidade. Muito bem, lembrando que é muito sensível a resistência em relação ao aumento da altura do elemento comprimido. Nesse plano aqui, contraventado, eu tenho tudo articulado. É uma viga com ligação flexível, tá? E com os contraventamentos travando. No outro plano é um pórtico rígido. Aí eu falei o seguinte, ó, vamos ver então como é que está a reserva resistente da minha concepção original, com 3,5 metros de altura. Eu verifiquei aqui pela verificação de estado limite último que eu estava utilizando 65%. 65% da capacidade do perfil do elemento comprimido. Aumentando meio metro, de 3,5 metros para 4, o que aconteceria com essa estrutura? E eu percebi que ao aumentar, eu fui a 76% da reserva resistente do perfil, ou seja, aumentando apenas meio metro da minha estrutura. E eu vou mostrar aqui por que altera tanto na verificação do meu memorial. Aumentando meio metro, eu tenho que lembrar o seguinte, o quadrado do comprimento de flambagem é inversamente proporcional à resistência à flambagem do elemento comprimido. Então eu tenho aqui, ó, a carga de flambagem elástica pelo anexo E da norma NEx, NEy e NEz, sempre o comprimento ao quadrado multiplicado pelo K, que é o coeficiente de flambagem que está correlacionado ao tipo de vinculação, sabe? Se é birrotulado, biarticulado, semirrígido, e aí você verifica um coeficiente que entra aqui também. Mas o que importa é o seguinte, o quadrado do comprimento influencia e reduz drasticamente a minha resistência da minha carga crítica de flambagem. Por isso que aumentando aqui meio metro, eu já fui de 65% a 7,5% aqui de uso da reserva resistente do perfil. Estou com 4 metros de altura, será que eu consigo melhorar isso? E aí eu forcei para 4,5 metros para ver o que aconteceria. E ao colocar em 4,5 metros, eu percebi que o meu perfil já não passou. Eu já estou com 107% de uso da reserva resistente. Então, qual foi o meu veredito, né, a respeito disso? Falei, olha, aumenta meio metro, passa de 3,5 metros para 4 metros, que você não vai ter problema em relação a esses elementos. Para 4 metros, e você vai ter uma gordurinha aqui de 24% aproximadamente. Para 4,5 metros, já não passa, já fica complicado, usando esse mesmo perfil. Percebam que o comprimento influencia e muito
na capacidade resistente de um elemento comprimido. Espero que vocês tenham entendido isso e gostado do vídeo. Até a próxima, um abraço.